Olá, meu irmão. Seja bem-vindo a essa matéria de análise do livro de Abacuque. Eu me chamo Pastor Antônio Neto e eu estarei com vocês estudando este livro da Palavra de Deus do Antigo Testamento, ali na seção dos profetas menores. E antes de nós começarmos o nosso estudo, eu quero começar aqui fazendo uma apresentação dessa matéria, explicando a vocês como nós vamos estudar, o que nós vamos fazer juntos durante este período, ok? Então vamos começar pela descrição da matéria. Então, o módulo de análise do livro de Abacuque, como o próprio nome já preconiza, vai introduzir você aos principais tópicos contextuais deste livro, bem como faz uma análise bíblica e teológica do seu conteúdo. O que isso significa? Nós vamos estudar não apenas o texto, como também o contexto desse livro. Nós queremos entender o livro de Abacuque dentro do seu contexto, para então tirar implicações do seu conteúdo para as nossas vidas e para a nossa teologia, ok? Então, aqui veja que também eu utilizo a palavra introduzir. Isso porque nós não vamos ser exaustivos, obviamente isso seria impossível. Mas ao final desta matéria, o meu desejo é que você tenha as informações necessárias para uma boa compreensão do texto bíblico, como parte da sua preparação para o seu ministério pastoral, de pregação ou para o seu próprio crescimento espiritual. Então, o meu desejo é que essa matéria sirva para que você entenda melhor o texto de Abacuque e assim você possa ensinar ou pregar a partir dele, ok? Então, o meu desejo aqui é que quando você terminar essa matéria, você vai estar compreendendo os tópicos principais, o esboço, os assuntos principais ali do texto de Abacuque. E aí você vai poder ler esse livro e ensinar esse livro de uma maneira diferente a partir de agora. Qual seria a relevância de estudarmos o livro de Abacuque? Então eu listei aqui alguns motivos, haveria muitos outros, certo? E até nem se precisa colocar esse slide aqui, porque só o fato de estar na Bíblia já diz que devemos estudá-lo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para as nossas vidas. 1 e 2 Timóteo 3,16 nos diz isso. Porém, eu quero aqui motivar você a estudar o livro de Abacuque comigo até o final. Esse livro contém enormes lições práticas sobre a nossa relação com Deus e com o plano de Deus. Então, o livro de Abacuque é um livro que gira em torno de uma conversa de Abacuque com Deus, de queixas de Abacuque diante de Deus. Então isso nos traz lições para o nosso próprio relacionamento com Deus e com o plano de Deus. Então Abacuque estava confuso com as decisões de Deus e então no final ele descansou nas decisões de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas, pois nós também passamos pelas mesmas crises que Abacuque passou, ok? Então esse livro vai lhe ajudar muito, especialmente nesse segundo tópico aqui, que é a questão do problema do mal. Então, de uma forma ou de outra, de um nível ou outro, todos nós em algum momento vamos lidar com esse problema. Por que Deus permite que a gente sofra? Por que Deus permite o mal neste mundo? Por que Deus permite que haja sofrimento desenfreado neste mundo? Por que Deus aparenta tolerar o mal e a iniquidade neste planeta? Então, isso, quando nós falamos em termos de planeta, podemos falar também em termos pessoais. Por que Deus permite a maldade dentro da nossa família, dentro da nossa vida? Por que Deus, por exemplo, não acaba de vez com o meu pecado e me santifica de uma vez por outras? Por quê? A resposta nós encontramos no livro de Abacuque, já antecipando, a resposta é por causa do plano soberano e sábio de Deus, ok? Então o livro de Abacuque vai nos ajudar muito com essas questões também. E também a oração final do livro de Abacuque
é uma das principais lições de confiança em Deus. Na verdade, o livro de Abacuque é cheio de pérolas muito importantes para a nossa confiança no plano de Deus, ok? Então eu diria que é um dos melhores livros da Bíblia para nos ensinar a confiar na mão soberana e no plano de Deus. Então por isso que eu acho que você deveria continuar comigo, estudar todo este livro de Abacuque nessas aulas, certo? Deixe-me sugerir aqui 2 livros a vocês, certo? O primeiro é o livro Introdução ao Antigo Testamento. Este é um livro que eu sempre aconselho os alunos a comprarem, porque ele vai lhe dar as informações contextuais com muito mais profundidade, ok? Então a próxima aula, a sessão de introdução à matéria, eu utilizei bastante este livro. E o outro livro é o comentário da editora Vida Nova da série Cultura Bíblica. Então, em português, é uma das melhores séries de comentários, ok? E nós vamos usar bastante esse livro, não só ele, eu vou usar outros comentários, mas eu vou usar bastante ele também da exposição das nossas aulas. Há também, eu não coloquei aqui, um ótimo livro, eu não li, mas pelo autor eu entendo que deve ser bastante confiável, chamado Triunfo da Fé, na editora Fiel, do Heber Júnior, ok? Do reverendo Heber Júnior, que ele trata da perspectiva, ele estuda o livro de Abacuque, mas tentando entender essa questão do problema do mal. Então eu entendo que ele é bem mais pastoral e prático do que técnico, ok? Então eu também indico este livro a vocês. Então esses são os 2 livros que eu queria sugerir que nós vamos usar nessa matéria. Nossa metodologia aqui, nós vamos expor todo o texto de Abacuque no modo versículo por versículo. Então nós vamos passar por todo o texto de Abacuque. Cada aula de exposição vai tentar apresentar o contexto estrutural do texto, ou seja, nós vamos ver, sempre no começo da aula, vamos tentar ver a estrutura do texto para que você tenha em mente os assuntos tratados no livro de Abacuque. Vamos fazer uma exegese do texto, nós vamos estudar o texto e então tirar aplicações práticas, ok? Em alguns módulos eu deixo a aplicação prática para o final. Nesse módulo eu vou fazendo aplicações práticas à medida que a gente estuda, certo? Se você desejar se aprofundar na sua interpretação do texto de Abacuque, você pode me escrever, você pode me procurar nos contatos que eu vou deixar daqui a pouco, ou então estudar nas obras que eu indiquei, ok? Você pode se aprofundar mais através delas. Isso porque, como eu disse, nossa matéria não tem o propósito de ser exaustiva, não tem o propósito de ser um tratado acadêmico sobre o livro de Abacuque. Se você quiser se aprofundar nessas questões, por exemplo, existe muito debate quanto à frase "o justo viverá pela fé". É pela sua fé ou é pela fé, a fidelidade de Deus? Então existe debate, nós não vamos entrar nesses debates mais aprofundados. Se você quiser entrar, você pode recorrer ao material que eu indiquei para se aprofundar, ou então me procurar que a gente pode conversar sobre isso, ok? Então, irmãos, queria encerrar deixando aqui o meu contato, o meu e-mail, também você pode me procurar no Facebook. Eu posso disponibilizar para vocês estes slides, ok? Eu não tenho problema com isso. Quando você for me escrever, coloque no título da sua mensagem módulo de Abacuque, aulas de Abacuque, para eu saber que você está querendo tratar daquele assunto, ok? Então eu vou abrir e vou disponibilizar ou lhe ajudar no que você estiver precisando, ok? Então pode me procurar, eu vou me esforçar para responder o mais rápido possível ao seu e-mail. Quero dizer que para mim é um privilégio, é um enorme prazer estar disponibilizando e trabalhando para que mais este módulo esteja disponível a vocês. Eu vejo isso como um grande ministério que Deus colocou na minha vida e espero que essas aulas sejam realmente úteis
na sua vida e no seu ministério, no seu andar com Deus, ok? Esse é o nosso propósito, a edificação do povo de Deus. Então, vamos começar as nossas aulas. Na próxima aula, a gente já começa a introduzir o livro de Abacuque. Então, fiquem com Deus e até lá.